Fala galera, tudo bem com vocês? Um vídeo aqui pra gente fazer um react. Eu sei que já tá até passando um pouquinho aí a vibe desse assunto, mas vamos falar sobre a fala do André Valadão e vamos falar um pouquinho sobre a fala do Marcos Feliciano falando sobre os escândalos, tá? Vamos dar um react aí sobre estes dois assuntos. Os pastores, nós pastores, somos responsáveis por aquilo que falamos. Isso é muito importante, isso tem que ser levado em conta. Então me segue aí nesse vídeo e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu sou Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente e vou dar aqui uma pausa, pular o tema que a gente está falando, que são as 7 coisas que Deus abomina. Quero lembrar você que o Espiritualidade Urgente precisa da sua inscrição. Eu te convido para você se inscrever. Se você não é inscrito, se você chegou aqui no vídeo e não se inscreveu ainda, então eu te convido você a se inscrever. Deixa o seu joinha aí no vídeo. Se você não gostou do tema, se você é fã do Valadão, se você é fã do Marco Feliciano, que vão ser as pessoas de quem a gente vai tratar hoje aqui, pode deixar o seu dislike, não tem problema. E faça um comentário pertinente para a gente estabelecer uma boa discussão. Então vamos para o vídeo, vamos aí analisar esses fatos aí que aconteceram com essas duas lideranças do meio evangélico. Primeiro, vamos tratar um pouquinho do assunto do André Valadão, quando ele falou sobre a questão da faculdade, numa pregação lá na igreja dele, lá, a Lagoinha, em Orlando. Vamos ouvir aqui, eu vou colocar aqui o que ele falou. Eu estou pegando aqui do perfil do Pavarini no Instagram. A faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. As pessoas aplaudem. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou pra ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Misoginia, você sabe o filho que machismo. você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Então já deu aí para você lembrar mais ou menos aí da fala do André Valadão. Você pode achar esse vídeo aí em outros locais. Vamos analisar aqui alguns pontos bem interessantes. Ele diz que você mandar um filho para a faculdade é mandar para o inferno. Como que essa gente gosta do inferno? E eu quero pular para uma outra frase dele que ele diz assim: você sabe o filho que você tem. Você sabe a filha que você tem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que começou a me incomodar muito no neopentecostalismo especialmente é como que o Deus dos neopentecostais é fraco diante de qualquer força opositora. É muito fraco. Se, André Valadão, se o pai sabe o filho que ele tem, se o pai sabe a filha que ele tem, se ele acredita no que ele ensinou e se ele acredita no Deus que ele diz acreditar, qual o problema desse filho ir para uma faculdade estudar? Qual é o problema dele fazer um mestrado? Qual o problema dele fazer um doutorado? O problema é que nem você, nem esse pai que você está ensinando acredita verdadeiramente naquilo que ele tem passado para os seus filhos, no Deus que ele diz acreditar. A outra coisa que ele fala é que o filho, né, o filho homem, vai perder a fé. No resto do vídeo, ele diz que esse filho vai dizer para o pai: não fala de Deus comigo. E a filha mulher, vocês viram aí o show de misoginia, de machismo, sabe, de um preconceito tremendo, chamando as meninas estudantes de vagabundas, de mulher rodada, né, praticamente chamando de puta. A menina que vai para a faculdade, que é a menina da igreja que vai para a faculdade. É de uma ignorância muito grande. Porém, eu quero destacar aqui o seguinte: quando ele diz que o filho vai dizer assim, não me venha falar de Deus, não me venha falar de fé, é um outro ponto relacionado a isso que eu falei, sobre a fraqueza do Deus deles. Porém, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando eu estive no meio neopentecostal, fiquei o maior tempo que eu fiquei no meio pentecostal foi na igreja Sara Nossa Terra, por mais de 12 anos estive por lá,
e trabalhei muito lá, mas estive em algumas outras comunidades menores neopentecostais. Os neopentecostais, os líderes neopentecostais têm um medo absurdo de que você pense fora da caixinha, de que você pense fora da bolha. Eu me lembro, inclusive, eu até citei isso no Instagram, é uma memória antiga, porque eu saí da Sara Nossa Terra 2010 para 2011, depois estive em outros movimentos neopentecostais menores, até que eu finalmente rompi com o movimento neopentecostal. Mas eu me lembro, lá na Sara Nossa Terra, eu tocava uma livraria lá, eu divulgava livros, eu trabalhava vendendo livros. E eu me lembro que eu trouxe para as pessoas lerem, que eu achava importante. Eu estudei um pouco de filosofia e eu aprendi sobre isso. Da gente estudar e entender as coisas, tentar entender as coisas. Eu me lembro que eu trouxe alguns volumes, uns 2 ou 3, do livro do Paulo Romeiro, olha, um livro antigo chamado Evangélicos em Crise. E, por ordem da direção da igreja, na pessoa do pastor principal, foi determinado que aquele livro saísse dali da prateleira de vendas. Porque, deixa eu dizer para vocês uma coisa, essa fala do André Valadão, ela não é uma fala de um idiota como algumas pessoas estão tratando o André Valadão, ou de um ignorante. Não. Pode ser que seja isso, mas não é só isso. Isso é um projeto de deseducação, um projeto de fazer com que a pessoa não tenha contato, não tenha acesso com alguma coisa que possa desenvolver o seu pensamento crítico. Então, não tem nada a ver com essa coisa de que vai perder a fé, vai virar uma mulher rodada. Não, isso aí é cortina de fumaça. Esse falso moralismo que ele está pregando aí, essas ideias que ele está trazendo aí, são, na verdade, para esconder o medo que essas lideranças, especialmente essas lideranças que são donos da igreja, donos da denominação, como ele tem muitos outros, Renascer, Universal, tantas outras igrejas que têm donos, que têm aquela figura central, que é ela que decide os rumos. Você não pode nem se educar teologicamente, nem teologicamente, se for algum assunto que possa trazer controvérsia. Eu lembro de um livro também que esse foi muito debatido, muito atacado, é o Frank Viola, que é 2 livros dele, Reimaginando a Igreja, e o outro, eu esqueci, o Cristianismo Pagão, alguma coisa assim. Esse livro, se eu não me engano, nem conseguiu ser publicado no Brasil. As lideranças evangélicas se levantaram contra. Por quê? Porque o Viola trazia conceitos ali que eram para ser debatidos. Ele estava totalmente certo? Não. Porém, tinha coisa interessante ali para ser discutida, para ser debatida. E por aí vai. Mesmo no movimento neopentecostal, mesmo livros que eram supostamente aprovados como livros sobre o crescimento da igreja, eram filtrados também. Me lembro do livro A Igreja em Casas, uma coisa assim, um livro grande, Igreja em Casas, onde havia uma flexibilidade da liderança. Olha, que é isso? Não pode tirar a figura do bispo, do apóstolo, do pai da igreja, que isso. Então, essa fala do André Valadão, com toda essa misoginia, machismo, com todo esse apego ao inferno que ele tem, porque o inferno vai te destruir. Ora bolas, ou Jesus venceu na cruz ou não venceu. O Deus dessa gente é muito fraco, Olha, eu vou dizer para você, é muito fraco. Toda essa fala, na verdade, esconde esse projeto de deseducação, esse projeto de obscurantismo que quer que você fique desligado de qualquer postura crítica que você possa ter. Então vamos à segunda parte desse vídeo, o segundo react, que é sobre a fala do Marco Feliciano. Se você chegou até aqui, se você já ouviu aí a primeira parte sobre o André Valadão e a sua fala, e sobre isso que eu considero um projeto, que eu já vi como esse projeto é montado para que o crente fique fora de um posicionamento crítico. Vamos à segunda fala. A segunda fala é a fala aí do Marco Feliciano. Acompanhe aqui
essa fala onde ele vai trazer sobre o escândalo. O que aconteceu entre duas pessoas dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos eles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos, eles não ficam comendo carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Existem sites gospel, só chamar de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Vamos à primeira parte aí da fala do Feliciano. Ele diz o seguinte, que escândalo é algo que aconteceu no privado entre duas pessoas e que alguém, presta atenção nisso, é muito importante você prestar atenção nisso, alguém é culpado de expor aquele tropeço. Olha, o que o Evangelho fala sobre escândalo? Vamos lá, escândalo, tem uma ideia sobre escândalo no Novo Testamento, nos Evangelhos, de que escândalo é ser pedra de tropeço, ser uma pedra de tropeço para os pequeninos. Quando Jesus fala sobre os escândalos, Jesus não fala sobre aqueles que divulgam os escândalos, Marco Feliciano. Jesus fala sobre aqueles que promovem os escândalos. E ele diz que há um alerta grave sobre aquele que produz o escândalo. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 6, eu vou ler para vocês. Versículo 6, Mateus 18, versículo 6. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Feliciano, deixa de ser cara de pau. Não é o ai de Jesus não é para quem divulga. O pecado não está em divulgar, o pecado está em fazer acontecer. E aqui tem um outro dado muito interessante. Além de Jesus dizer que melhor seria essa pessoa amarrar uma pedra no pescoço e ser afogada, Feliciano cita a Igreja Católica, que a Igreja Católica tem escândalos terríveis e que esses escândalos meio que eram abafados, né, digamos assim, não eram expostos, eles eram tratados e não eram expostos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Feliciano. O preço pago pela Igreja Católica por este comportamento ao longo de muitas décadas foi muito alto. Inclusive, um preço financeiro muito alto. Eu me lembro de cabeça aqui, tem até um filme sobre isso, que se eu não me engano, ganhou até Oscar esse filme, que é a Diocese Católica de Boston, que pagou uma fortuna em indenizações para pessoas que foram abusadas em virtude dos abusos terem sido abafados durante décadas. E aí vem uma indenização. O que você acha, Feliciano, de então começarmos a adotar esta prática? Porque nós precisamos lembrar que a Igreja Católica ela tem um governo central. Os evangélicos são pulverizados. Mas já pensou, Feliciano, se cada igreja que tivesse um pastor ou um líder que promovesse um escândalo, seja escândalo de abuso sexual de menores, escândalo de dormir com mulheres casadas, ter caso com mulheres casadas dentro da igreja, escândalos como teve um recente, que esse sim foi tão bizarro, que eu não tenho nem muita coragem de falar aqui no vídeo, que eu não sei se o YouTube pode até me derrubar, mas era o pastor que fazia invertida a coisa. Ele obrigava as pessoas, membros da igreja, a praticarem atos libidinosos em troca de supostos milagres que aconteceriam na vida daquelas pessoas. O que você acha, Feliciano? Já que você está citando a Igreja Católica, se as igrejas evangélicas começassem a ser responsabilizadas criminal e civilmente por estes atos praticados pelos seus líderes e sofressem processos contra elas, inclusive
sendo cobrado indenizações muito altas. O que você, já que você citou o abafamento que a Igreja Católica fez produziu um efeito bombástico, um efeito muito alto, um preço muito caro. Continuando aqui, falando sobre o site. Nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas. E aí note o que ele vai falar agora sobre isso. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso de quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está primeiro acontecendo. que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não, não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fraco. Eu não aguento mais ouvir essa fala de novo. É engraçado que quando é com os outros, o corporativismo aqui é muito grande. Aqui tem um ponto muito claro de corporativismo. O entrevistador lá do podcast que ele está participando levanta um ponto muito sério. Falso pastor. E o Feliciano dá uma volta, o Feliciano dá uma curva para dizer que não é falso pastor, é só um ser humano falho. Agora, se esse ser humano falho fosse alguém de quem o Feliciano não gostasse, eu duvido que ele iria tratar desta maneira. Exemplo disso aconteceu num debate na CNN, se eu não me engano, 2022, onde ele debochou o tempo inteiro do pastor Henrique Vieira, não tratando o pastor Henrique Vieira como um pastor. Agora, pastores aos quais eles estão no campo ideológico dele, esses pastores, mesmo que sejam abusadores, não podem ser chamados de falsos pastores. Tem que ser chamado de pessoas que cometeram deslizes. Olha, o Feliciano, eu vou deixar para você, e para você também que está me assistindo, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha ou o seu dislike, não tem problema, e faz um comentário a partir de argumentos. Eu vou deixar aqui um argumento para você, Feliciano. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, onde ele diz que tem uma imoralidade tal dentro da igreja, que é aquele caso que uma pessoa, um rapaz, tomou para si a mulher do pai, provavelmente uma madrasta, talvez não fosse sua mãe, mas uma madrasta, uma segunda esposa do seu pai, tomou para ele. E Paulo diz que nem entre os gentios havia aquilo. E Paulo expõe claramente, e ainda diz mais. Paulo diz que esse caso devia ser tratado com muita clareza, com muita transparência, sim. E que aquele cara devia de ser retirado, devia de ser execrado, devia de ser publicamente repreendido. E aí o Feliciano está dizendo, não é falso pastor. Então, Feliciano, esse tipo de escândalos sexuais, de abuso de criança, tem mais de 80 casos em 2024 de líderes, pastores, pessoas de liderança de igreja, líder de louvor, envolvidos, indiciados, presos, investigados por abuso sexual. É uma pessoa que teve um deslize? Não é. É um falso líder, sim. Isso, inclusive, está previsto no Código Maior. No livro de Ezequiel fala sobre os falsos pastores. E Jesus também trata dos falsos pastores, Feliciano. Você sabe quem é Jesus, Feliciano? Você sabe quem é? Então, Jesus, capítulo de João 10, diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não tira a vida das ovelhas. E lá tem um texto que é muito mal usado, que diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E muitos neopentecostais usam essa figura para falar que está se falando do diabo. Não. O ladrão aí falado, o falso pastor, é aquele que não dá a vida pelas ovelhas. Inclusive, Feliciano, nesse texto de João capítulo 10, Jesus faz uma distinção muito bem feita.
E essa expressão, que roubar, matar e destruir, não é aplicada à figura do inimigo das almas, que poderia ser o diabo aí, no caso. Não é aplicada. Olha aqui o texto. João 10:7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele não está falando de espírito de Satanás, de demônio, não está falando nada disso. Ele está falando dos que vieram antes dele, dizendo que eram pastores. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não tira a vida das ovelhas, abusando, maltratando, seduzindo, entrando pela fresta do muro. Não. Depois, lá na frente, Jesus diz o seguinte: que o assalariado que não é pastor, ou seja, aquele que só está interessado nos próprios interesses dele, esse abandona o rebanho. E aí o lobo vem e o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Aí sim, aqui poderia se falar na figura do diabo. Mas antes não. Ele está falando de pessoas que vieram antes dele e que usaram o nome de pastor. E isso tem total correlação com Ezequiel capítulo 34, versículos 11 e 16, que fala sobre os maus pastores que deixaram o povo de Israel. Então, essas duas falas aí, sim, horrorosas. Uma demonstrando o projeto de ocultação do pensamento crítico e a outra tentando ocultar que abusos praticados contra membros da igreja, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam mulheres ou homens adultos, esses abusos são praticados sim por falsos pastores. Essa é a certeza que o Evangelho e a Bíblia nos dá. Vou deixar vários links aí para vocês, vou deixar vários estudos aí que eu pesquisei, que eu tirei, para que você possa ver que é muito sério esse assunto. E Marco Feliciano tentou minimizar um assunto muito sério e ele precisa ser corrigido seriamente antes que ele seja mais um que produza tropeço para as pessoas. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha curtido aí a nossa transmissão e eu quero te convidar, se inscreva no canal, vai lá na aba comunidade, vê as postagens que tem lá, me segue no Instagram, tem aí no canal, tem o meu Instagram também, onde eu faço diversos comentários e eu te espero no próximo vídeo para a gente discutir o terceiro episódio da série 7 Coisas que Deus Abomina. Vamos fazer aí uma junção de dois temas muito caros. Um deles é aquele que derrama sangue inocente, tá? Então te convido para você estar atento aí. Aciona o sininho das notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado e vamos daí trabalhar por uma espiritualidade saudável e trazer vida espiritual verdadeira para as pessoas. Forte abraço. Lutemos pelo bem, pela justiça. Lutemos pela verdade. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.